Uma boa noite a todos. Mais uma vez no nosso encontro semanal aqui no Templo Unificado Irmão Radamés, né? Com a leitura da Bíblia, Marcos capítulo 2, versículo 15, onde Jesus senta-se à mesa com os pecadores. Então, estando ele, na casa de Levi, sentou-se à mesa com publicanos e pecadores, e foi julgado, claro. Os escribas dos fariseus, vendo aquilo, se apavoraram, como que se diz santo, na verdade ele não se dizia, os outros que diziam que ele era, poderia estar sentado à mesa com pecadores e publicanos, que eram, digamos assim, a escória da época, que tinha de pior. E a resposta dele foi a mais legal possível. Ele disse: eu não vim para os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Então eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. É esses que precisam aprender, é esses que precisam ter um bom exemplo. E quantas vezes, nós mesmos julgamos assim as companhias das pessoas. Precisa ser um ser tão iluminado assim como Jesus para poder andar no meio do pecado, vamos dizer assim, do erro, para não se contaminar? Será que a gente consegue, assim como ele, estar em más companhias, ditas más companhias, e não seguir o exemplo deles? Porque o que se achava na época é que se Jesus andava com más companhias, então ele poderia se tornar uma má companhia também, um pecador, um publicano, Eu, na minha visão, acredito que precisa ser um espírito muito equilibrado, pelo menos. Precisa ser alguém com as suas tendências muito apuradas, com as suas boas tendências muito apuradas, porque se nós formos meia boca, como a gente é, possivelmente era mais fácil os pecadores e os publicanos nos levar para o lado deles, do que a gente tá ali para resgatar eles, Então a gente tem muito que aprender, muito que aprender com Jesus, para chegar ao ponto de conseguir estar próximo do erro e não nos contaminar. Um exemplo bem fácil da gente entender, são da política. As pessoas, quando se propõem a se candidatar a cargos políticos, eu digo sim, acredito que a grande maioria, eles querem fazer as coisas direito, Eles querem mudar alguma coisa, eles chegam ali para fazer o bem. Eu acredito que a grande maioria seja assim. Só que você chega lá, é um sistema incrustado de corrupção, É um sistema apodrecido, e aí a grande maioria se contamina, Porque ou tu entra naquele sistema, ou tu cai fora de lá, porque não é lugar para ti. Então, a gente precisa, ter esse cuidado, porque nós não temos a aura de Jesus. Mas a contraponto disso,
Jesus veio pelos doentes, então ele veio por nós, que somos essas pessoas que nos contaminariam com os erros dos outros. Foi por nós que ele veio. Ele veio para nos ensinar a sermos pessoas melhores, para nos mostrar o caminho a ser seguido, né? Para nos mostrar que é possível, sim, nos transformarmos em seres humanos melhores. Por isso que ele disse que ele veio para os pecadores, porque a grande maioria da população do planeta Terra, né, é de pecadores. Porque aqueles que não têm erro, que são pessoas puras, já estão reencarnando em planetas mais evoluídos do que o nosso, né? Então ele veio por nós. E mesmo aqueles que lá estavam julgando a questão dele estar à mesa com pecadores, eram tão pecadores quanto os outros, né? Só o fato de tu estar julgando o outro já quer dizer que tu não tem uma índole assim tão legal. Então, antes da gente prestar atenção, né, na trave, né, no olho do teu amigo, né, tem que perceber que no teu olho tá algo bem maior. Não lembro como é o nome dos negócios, aqui a trave, eu acho que é a maior, né? É a fagulha e a trave. Então, antes de tu prestar atenção na fagulha, né, na felpa ali no olho do teu parceiro, tu presta bem atenção na trave que está no teu olho. E procura modificar as tuas atitudes, a tua direção, né? Ontem ainda estava assistindo a live da Sheiliana com a Mônica de Medeiros, e ela deu uma resposta semelhante a isso, que a gente precisa ter o cuidado com o julgamento, né? Ter o cuidado de não julgar. A pergunta era mais ou menos assim: como que a gente vai ajudar alguém se as pessoas não querem ser ajudadas, né? E ela disse que para te ajudar, a primeira coisa que tu não pode fazer é julgar. Se aquela pessoa, se tu acha que aquela pessoa está incorrendo no erro, simplesmente ajuda, não julga. Então, falando em questão da transformação da nova terra, que nós precisamos nos modificar, né? Então ela explica pela milionésima vez que a transformação da nova terra, ela é em nós. Somos nós que precisamos nos modificar, ela é interna. Cada um faz a sua parte, né? A sua transformação interior. E a gente se preocupa às vezes em prestar atenção nos erros dos outros. Assim como os fariseus, né, os escribas dos fariseus, estavam prestando atenção nas companhias de Jesus e julgando. Então não estavam prestando atenção no erro que eles estavam cometendo ao julgar outra pessoa. Porque sempre que a gente julga alguém ou que a gente percebe os defeitos de alguém, provavelmente é porque é um defeito que a gente tem, né? Quase sempre é um defeito que a gente tem, que a gente tenta esconder e a gente percebe nos outros aquilo ali. Porque tá tudo dentro de nós, né? Então, o caso dos fariseus ali é bem nesse sentido. São tão pecador quanto os publicanos e os pecadores que estavam com Jesus, e conseguiam enxergar, né, o reflexo deles ali. Mas precisamos aprender muito, pegar essas leituras da Bíblia, esmiuçar elas e buscar para nós, assim, aquilo que nos toca, aquilo que pode fazer a gente se melhorar como pessoa.
Não simplesmente ler como se fosse uma historinha de outra pessoa, porque tudo que está escrito aqui toca em nós. Tudo que tem de ensinamento na Bíblia serve para cada um de nós. Então hoje a gente vai chamar aqui o seu Oxóssi, né? Ele já está aqui para trabalhar conosco, para conversar um pouco mais sobre isso. Porque eles sempre sabem melhor do que eu, né? Na hora de explicar. Porque o texto é pequeno, mas com certeza com a sabedoria dele ele vai tirar muita coisa daqui. Salve-se os filhos na face da terra. Força, luz, misericórdia, sempre todos. Como assim os irmãos, né? As entidades de luz vêm falando para os filhos assim há bastante tempo. A transformação se faz urgente. O tempo é pouco para que consigamos transformar a energia do planeta em planeta de regeneração. Isso já poderia ter ocorrido mais ou menos há uns 500 anos atrás. Quando Jesus deixou os ensinamentos dele, já poderia ter ocorrido. Depois, há uns 500 anos atrás. Depois, quando Kardec trouxe a codificação, poderia ter ocorrido. Início do século XX, poderia ter ocorrido já o salto quântico do planeta. Foi onde começou os avanços tecnológicos e materiais do planeta. Século XX foi um século que deu um salto quântico em tecnologia, né? Absurda aos olhos humanos. Isso ocorre porque reencarnaram no planeta muitos cientistas, muitos estudiosos, né, das partículas. Então era para estarmos agora tranquilos quanto a isso. Só que não ocorreu, né? E agora o prazo está curto da mudança. Meus irmãos precisam compreender, prestar atenção, perceber, né, as suas atitudes, seu comportamento, o seu dia a dia. Porque muitas pessoas, às vezes, imaginam que a mudança espiritual, ela se dá dentro de um templo, dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja. A mudança espiritual, ela se dá no dia a dia, na convivência com seus pares, com os seus diferentes, com aqueles que lhe tiram a paciência, com aqueles que lhe consolam, com aqueles que passam a mão sobre os seus erros. É nessa convivência do dia a dia, no seu trabalho, como você atende
as pessoas que vão até vós. Como você se porta no seu dia a dia. Como você respeita o ser humano que aparece no seu caminho. Esta é a forma da mudança. O seu espírito, ele se transforma no dia a dia. Não é fechado em um templo fazendo oração. A oração é importantíssima. É muito importante. É o alimento espiritual para o planeta. Mas não é só em palavras. A oração em gestos, né? Em atitudes, essa aí é a mais importante que tem. Então, meus irmãos, o que precisamos perceber para auxiliar realmente na mudança do planeta é como você trata as suas plantas, como você trata os seus animais, como você trata as suas crianças, como você trata os seus idosos, como você trata as pessoas que você convive. O auxílio para os necessitados é importante. Se você consegue, se você pode, auxilie. Porque tem muito necessitado no planeta, né? Há pouco tempo mesmo ocorreu mais um desastre no país de vocês, né? E tem pessoas precisando de ajuda material. Mas principalmente estão precisando de ajuda espiritual, né? De orações. Existem espíritos que desencarnaram nessa situação que nem mesmo ainda sabem que estão desencarnados. Então, precisa sim, né, trabalhar espiritualmente por esses irmãos. O fazer o bem, ele é inato do ser humano. Se você vê alguém precisando, você já faz. Não precisa esperar o momento certo. Não precisa esperar que alguém faça por ti, né? Porque às vezes as pessoas querem ajudar e dizem assim, mas eu não sei como. Ou dizem que querem ajudar e não sabem como. Porque a pessoa que realmente quer, ela encontra a forma. Não é? Quem realmente quer algo, encontra a forma de conseguir. Não importa o que seja. Você pode plantar uma árvore. Você pode dar um alimento a um cãozinho abandonado na rua. Você pode cuidar para não matar uma abelha. As abelhas são seres extremamente importantes para o planeta Terra. E é um bichinho desse tamanho. E ele faz o seu trabalho como ninguém. Então, se você vê uma abelha, agradeça por ela existir. Os animais, todos eles têm uma participação importante no planeta. Todos. Seja na cadeia alimentar, seja na polinização, seja em fazer companhia, seja simplesmente ficar assim, próximo a vocês. Com a aura e energia do animal, que é uma aura pura. Quantas vezes já se ouviram falar de crianças com problemas mentais ou físicos que vão lá montar nos cavalinhos, né, para pegar energia? Aí tem outros que pegam aqueles mesmos cavalinhos e espancam e maltratam. É um cuidado que é necessário nesse tempo com os animais, porque eles fazem parte da evolução. As crianças, já foi falado e eu torno a repetir. O cuidado com as crianças nesse período é extremamente importante. É
importante. Precisa estar atento ao que as crianças estão fazendo, mesmo dentro de casa, né? Então, o progresso, né, a escalada do planeta, ela se dá junto com a escalada da humanidade. Um auxilia o outro. Porque o planeta, ele é vivo, ele pulsa, né? Então, ele acompanha a escalada da humanidade. E se a humanidade não tiver o cuidado com ele, ninguém vai subir. Ninguém vai se transformar, né? Vai chegar a um ponto que o planeta não vai mais conseguir dar subsistência para a vida humana na Terra, que ele vai perecer. Assim como contam lá no livro do Apocalipse da Bíblia. É obrigatório que isso aconteça? É certo que isso vai acontecer? Não tem outra saída? Não. Tem saída. E a saída é o amor. A saída para que o planeta continue fértil, verde, com água em abundância, com pessoas felizes, é o amor. É o amor e o cuidado com as pessoas, o respeito com o ser humano, o não preconceito. É entender que aquele irmão que comete erros não pode inspirar raiva, não pode inspirar ódio nas pessoas. Ele está fazendo a parte dele errada, mas não pode tocar nos corações de vocês. Aquele irmão que comete os erros, ele precisa de orações. Se você não consegue orar, então não olhe, não veja, não procure, não pesquise, não absorva para você aquela energia ruim. Deixe ele seguir a jornada, que aí você vai ter a sua jornada livre de sentimentos ruins. Não inspira amor, ninguém vai julgá-los se não sentir amor por alguém que faz o mal. Mas então, afaste-se os seus olhos das notícias que transmitem isso. E orem muito. Orem muito. Porque todas essas notícias que vazam, que aparecem por aí, é justamente para desestabilizar o emocional do povo da Terra. Para que as pessoas sintam raiva, sintam rancor, sintam ódio, desejem mal. E aí essa energia que as trevas se apropriam, fazem o que fazem. Certo, meus irmãos? Vamos buscar assim dentro de vocês tudo aquilo que emana amor, que emana luz, que emana gratidão. Né? A caminhada seja suave, seja leve, porque você vai estar vibrando na luz, na emanação do amor, tal qual Jesus Cristo nos ensinou, sentando à mesa com os pecadores. Ele não ensinou a odiar os pecadores. Ele disse que precisavam dele, assim como nós precisamos. Então, que nós possamos, né, ter essa compreensão de que o amor é a solução para quase todos os nossos problemas. Que nós possamos ter essa compreensão que quanto mais amor emanarmos, mais estaremos
próximo do planeta de regeneração. E que nosso Senhor Jesus possa assim tocar o coração de cada um dos meus irmãos, fazer a compreensão de um amor semelhante ao dele. E que essa luz que está emanando neste momento se estenda por todos os lugares onde tiver um irmão necessitado, dando a ele a paz e a harmonia. Um salve assim por cima na face da terra. Força, luz e esperança. Um salve assim, uma boa noite.